Imagina essa cena. Você tá no trabalho, se machuca, vai pro hospital, se recupera e pensa: beleza, agora é só seguir aqui com a vida. Mas aí, quando tenta acessar um benefício do INSS, vem a surpresa. Ele foi negado. Vai pedir uma indenização? E nada. E o pior, te falam que você perdeu o direito por causa de um erro simples. Um erro que você nem sabia que estava cometendo. Isso aí acontece muito mais do que você imagina. Às vezes acontece por coisas básicas. Não pegou o documento certo, voltou pro trabalho antes da hora, ou então esqueceu de comunicar o acidente do jeito correto. Será que você também está cometendo esses erros sem nem perceber? Fica tranquilo que hoje eu vou te mostrar 8 erros mais comuns que fazem os trabalhadores perderem os seus direitos depois de um acidente de trabalho. E o principal, o que fazer para não cair nessas armadilhas. Para quem está chegando agora, eu sou a Juliana Moreira, advogada especialista em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. E se você já se machucou trabalhando ou conhece alguém que passou por isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque entender o que pode dar errado nesse momento faz toda a diferença. Vamos aqui falar dos erros mais comuns que acontecem depois de um acidente de trabalho e que acabam fazendo muita gente perder benefícios, indenização, estabilidade e até a chance de se proteger legalmente. Então bora aqui direto para o primeiro erro da nossa lista. Muita gente se machuca no trabalho, sente dor, mas pensa: eu vou aqui terminar o expediente e se piorar, eu vejo isso depois. Isso aí até parece responsabilidade, né? Mas pode dar um baita de um problema. Se você não busca atendimento médico logo depois do acidente, a empresa pode dizer que aquilo ali aconteceu fora do horário de trabalho, fora da empresa ou até em outro lugar. E se você não tiver nenhum documento que mostre o que aconteceu e quando aconteceu, fica muito difícil garantir qualquer direito depois. E tem mais, a empresa pode simplesmente não emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. E sem esse documento, já começa a complicar tudo. O auxílio doença acidentário fica difícil. Estabilidade no emprego, pode esquecer. Indenização, bem mais complicado também. Por isso, mesmo que o machucado pareça leve, vai direto pro hospital ou pro pronto-socorro. Atende logo, registra o atendimento, guarda tudo. Atestados, laudos, exames, receitas, qualquer papel que mostre o que aconteceu. Porque se você deixa para depois, além de correr o risco com a sua própria saúde, ainda dá espaço para a empresa dizer que o acidente nem foi no trabalho. E aí vem outro erro que parece pequeno, mas pode acabar com tudo. Não comunicar o acidente da forma certa. Tem gente que se machuca e até avisa o supervisor, a um colega de trabalho, ao chefe ali na hora, mas só de boca. E aí acha que tá resolvido. Só que não tá. Se a empresa não emitir a CAT, que é aquele documento oficial que reconhece o acidente de trabalho, é como se esse acidente nunca tivesse existido no papel. E aí, sem a CAT, você pode perder direito ao auxílio ou doença acidentário, estabilidade no emprego e até uma indenização. A empresa pode alegar que nem ficou sabendo, ou que você falou informalmente, mas nunca pediu nada. E aí, como é que você vai comprovar? É por isso que, além de avisar verbalmente, registra por escrito. Pode ser por e-mail, por mensagem, protocolo, o que for. O importante é que fique documentado que você comunicou e pediu a emissão da CAT. Porque se der problema lá na frente, você tem como mostrar que avisou. Isso daí muda tudo. E a regra é bem simples. Se teve acidente, exija a CAT. Não confia só no boca a boca, porque o que vale é o que está escrito. Outro erro que muita gente comete depois do acidente é sair assinando papel sem nem saber o que está escrito. Isso aqui acontece muito. A pessoa está machucada, tá nervosa, tá querendo resolver logo. E aí a empresa entrega um monte de documento para assinar. E na pressa você vai lá e assina tudo. Só que tem empresa que aproveita esse momento. Coloca recibo de EPI como se tivesse tudo certo, termo de treinamento com data retroativa, declaração dizendo que você sabia do risco. Tudo isso para se proteger. E se você assina, mesmo sem entender, acaba assumindo aquilo tudo, mesmo sem ter lido. Depois é bem difícil voltar atrás. A empresa apresenta aquilo como prova e você tem que se explicar e provar que não sabia, que não foi bem assim, que nem sempre é possível. Por isso, nada de assinar documento no susto. Se você não entendeu o que tá lá no papel, não assina. Pede para levar para casa, pede explicação, consulta um advogado se precisar. Você tem esse direito. E lembre sempre, depois que assina, já era. Então segura só um pouco, respira e só assina se tiver certeza do que você está fazendo. Agora olha aqui esse cenário. Você se acidentou, foi ao médico,
pegou atestado e acha que é só esperar melhorar para poder voltar ao trabalho. Mas aí vem o erro. Parar o tratamento médico no meio do caminho ou não seguir o que o médico recomendou. E isso aí acontece muito. A pessoa começa a melhorar, se sente um pouco melhor e decide por conta própria que não precisa mais de fisioterapia, nem de exame de acompanhamento, nem de retorno médico. Só que isso pode jogar contra você. Se o INSS ou a justiça entenderem que você não seguiu o tratamento, eles podem achar que a lesão não era tão séria assim. E aí aquele benefício que você poderia receber já era. Sem contar que isso pode atrapalhar a comprovação das sequelas ou limitações que só apareceram com o tempo. E se não tiver registro médico, não tem como provar. E tem mais. Parar o tratamento ainda pode piorar a sua condição. A dor volta, a lesão se agrava. E aí o prejuízo é seu, tanto na saúde quanto nos seus direitos. Então anota aí, segue direitinho o que o médico mandar. Vai nas sessões, faz os exames, guarda receita, laudo, relatório de fisioterapia, tudo. Porque além de cuidar de você, isso aí também vira prova se você precisar mostrar depois que fez a sua parte. Esse erro aqui é um clássico. Voltar ao trabalho antes da hora, sem a liberação médica. A pessoa se sente melhor, acha que já consegue trabalhar e decide voltar. Às vezes por conta própria, às vezes porque a empresa lá dá aquela pressionada sutil. E aí pensa, melhor eu voltar logo, mostrar a boa vontade, não criar problema, só que isso aí pode sair caro. Se você volta sem a liberação médica por escrito, o INSS ou até a própria empresa podem usar isso contra você. Eles podem dizer que a lesão não era tão grave assim, ou que você estava completamente apto e por isso não tem direito a benefício, nem a estabilidade, nem a indenização. Você tá ali tentando ajudar e quem sai no prejuízo é você. Então, o certo é, só volta ao trabalho depois que o médico te liberar oficialmente. E guarda esse documento. Esse papel pode parecer simples, mas ele é o que comprova que você precisa estar afastado. E se alguma coisa der errado depois, é isso aí que vai te proteger. Não adianta antecipar a volta e depois correr atrás do prejuízo. Segurança primeiro, direito preservado depois. Outro erro muito comum é não pedir o benefício do INSS quando tem direito. Tem gente que está afastada há mais de 15 dias, mas não dá entrada no auxílio doença acidentário. Às vezes por medo da empresa, às vezes porque acha que o INSS vai demorar ou vai negar mesmo. Só que o problema é o seguinte, se você não pede, ninguém vai liberar por conta própria. E sem esse pedido, você pode perder direitos muito importantes. O principal deles é a estabilidade. Quando você recebe o auxílio doença acidentário, você tem direito de ficar no emprego por 12 meses depois da sua alta. Mas se você não solicita, esse direito pode simplesmente desaparecer. E durante o afastamento, se não tiver o benefício comprovado, ainda corre o risco de ficar sem receber nada. E aí as contas apertam e a situação vira um verdadeiro sufoco. Sim, o INSS às vezes demora, mas deixar de pedir por medo da burocracia só piora tudo. E aqui vai um alerta. Tem empresa que tenta evitar que você dê entrada no INSS. Oferece férias, fala pra você ficar em casa descansando, e aí diz que vai continuar pagando o seu salário normalmente. Até parece uma boa, né? Mas é uma armadilha. Na prática, a empresa tá evitando que exista um registro oficial do afastamento por acidente de trabalho. E isso te prejudica diretamente, porque sem ter o registro no INSS, você perde a estabilidade, pode não receber indenização e ainda fica desprotegido se tiver sequelas no futuro. Então presta bem atenção aqui. Se passou de 15 dias afastado, é obrigação entrar com pedido no INSS. Mesmo que a empresa diga que não precisa, que vai ajudar, que vai manter o salário, nada disso substitui o seu direito. Faz o certo desde o começo para não se arrepender depois. Tem outro erro que muita gente comete, que é não cobrar a responsabilidade da empresa pelo acidente. A pessoa se machuca, começa a tratar, volta ao trabalho e acaba deixando pra lá. Fica com medo de perder o emprego, de arrumar confusão e decide aí seguir a vida em silêncio. Só que se o acidente aconteceu por falha da empresa, como falta de EPI, ambiente inseguro, falta de treinamento ou qualquer descuido com as normas de segurança, ela pode sim ser responsabilizada. E quando você não cobra isso, pode estar abrindo mão de uma indenização que é sua por direito, seja por danos morais, materiais ou até estéticos. E tem mais, existe prazo para entrar com esse pedido. Se você continua trabalhando na empresa, o prazo é de 5 anos depois do acidente. Agora, se você for demitido, esse prazo cai para 2 anos a partir da sua demissão. Perdeu o prazo?
perde também o direito. É simples assim. E tem empresa que conhece bem essa regra. Ela fica quieta, te trata bem por um tempo, tenta amenizar o clima e espera o prazo vencer. Depois que você não pode mais cobrar nada, aí sim vem a demissão ou o corte total de apoio. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Mesmo que pareça que tá tudo bem no ambiente de trabalho, não se acomode. Se teve falha da empresa no acidente, começa a reunir documentos, provas, testemunhas, tudo o que for possível e conversa com o advogado da área, porque esperar demais, nesse caso, pode custar todos os seus direitos. E o último erro da lista é escolher um advogado que não entende do assunto. Depois de um acidente, muita gente corre para buscar ajuda, o que é o certo. Mas aí escolhe o primeiro advogado que aparece, sem checar se ele tem experiência com acidente de trabalho. E isso aí pode fazer muita diferença. Tem advogado que atua em várias áreas ao mesmo tempo. E mesmo sendo competente, pode não conhecer os detalhes específicos da área trabalhista, especialmente quando envolve acidente ou doença ocupacional. Só que nesse tipo de caso, os detalhes são o que mais pesam. Eu já vi situações em que o advogado esqueceu de pedir a estabilidade, ou aceitou um acordo sem considerar a indenização por dano moral, ou então não soube comprovar a culpa da empresa do jeito certo. Tudo isso impacta direto no resultado do processo e no bolso do trabalhador. Por outro lado, quando você tem ao seu lado um profissional que é especialista nessa área, aí o jogo muda. Ele já conhece as manobras que as empresas usam, sabem quais são os documentos importantes, quais os prazos não podem ser perdidos e quais os caminhos jurídicos podem funcionar melhor para cada situação. Por isso, não é só sobre contratar um advogado, é sobre contratar o advogado certo. Conversa. Pergunta se ele já lidou com casos parecidos, se conhece as regras de acidente de trabalho, se sabe como funciona a estabilidade, os benefícios, as indenizações. Essa escolha pode ser a diferença entre receber o que é justo ou sair com quase nada. Se você quiser entender melhor como escolher um bom advogado para esse tipo de caso, tem um vídeo aqui do lado que pode te ajudar bastante com isso. Um abraço, se cuida e até o próximo vídeo.